Olá, jovens! Olha eu aqui de novo, professora Deise, como vocês já conhecem, para mais uma aula de física com vocês, tá bom? Tô aqui de novo com o meu look estilo Mario, né? Como vocês podem ver, falaram que estava parecido com o Mario, né? Hoje eu já joguei muito, vim fazer uma homenagem aqui. Bom, pessoal, o que nós estávamos conversando na aula passada? Nós estávamos falando de geradores elétricos. O que nós conversamos para refrescar a memória a respeito de geradores elétricos? Vamos lá, gerador elétrico. A gente utiliza qualquer tipo de energia em energia elétrica, então ele faz essa conversão de energia, né, pessoal? Apesar do nome ser gerador, certo? Ele não vai criar, né? Ele vai converter, ok? Então eu posso ter gerador mecânico. Lembram do gerador mecânico? Ele converte energia mecânica em energia elétrica. Aí alternador de carro é um tipo de gerador mecânico, né? Nós vimos também gerador químico. Quem lembra lá do gerador químico? Exatamente, energia química e energia elétrica. Aí nós vimos lá como exemplo pilha, bateria também, né? Exemplo aí de gerador químico. Nós vimos lá gerador térmico, que converte energia térmica em energia elétrica. Aí nós vimos lá, por exemplo, aquelas turbinas a vapor, né, pessoal? Nós temos lá a caldeira, eu mostrei o desenho para vocês e nós vimos lá a caldeirinha que aquece e faz lá todo um processo para ter uma geração de energia elétrica. Também tem o gerador eólico, o gerador luminoso, que utiliza lá as placas fotovoltaicas, né, pessoal, para poder converter energia luminosa em energia elétrica. Enfim, nós vimos que, por definição, o gerador elétrico ele faz essa conversão de energia. Aí nós vimos lá no gerador real que o U é igual a eletromotriz menos a resistência interna do gerador vezes a corrente. Nós vimos que é uma função de primeiro grau, né, por causa do expoente que fica na corrente, que é 1, e nós vimos que, já que é uma função de primeiro grau, é uma reta. E nesse caso, como eu tenho lá o fator menos RI, nós vimos que é o quê? Uma reta decrescente. Então nós falamos que a curva, que na verdade não é curva, né? A curva é só para representar o tipo de gráfico desse gerador, é uma reta decrescente, certo? Pessoal, lá no título da aula, o que estava escrito? Gerador e receptor. Hoje nós vamos falar de quem então? Dos receptores elétricos. Vamos lá começar então? Olha só. Lembra que eu tinha falado para vocês para assistir como pré-requisito lá receptores elétricos? Né? Tá lá no YouTube, tá bom? Duração de quase meia hora, ok? E tava ali o link, espero que vocês tenham conseguido assistir a esse vídeo, tá? Que ele vai ser útil para nossa aula de hoje. Bom, eu também tinha falado para vocês rapidamente o que era o receptor. E hoje nós vamos aprofundar este conceito. Nós também vamos aprofundar aqui a curva característica do receptor, ok? E também vamos falar sobre aplicações. Então, a mesma coisa que nós fizemos lá para geradores, que é o conceito, a curva, ou seja, o gráfico, né? E as aplicações, nós também vamos fazer para receptor elétrico. Tá bom, pessoal? E como habilidades, nós vamos ter também definir o que é o receptor elétrico e reconhecer os diversos tipos de receptor em uso atualmente, tá bom? Reconhecer a curva característica do receptor e utilizar a equação do receptor na resolução de situações problema, tá, pessoal? Porque aqui que no início da aula eu fiz novamente essa revisão de gerador elétrico, porque só para a gente ter em mente, né, fresquinho aqui, vamos lembrar o que é o gerador, a equação do gerador, ok? A partir disso, a gente vai ter em mente como comparar isso com um receptor. Então, nós vamos ver a definição de receptor, nós vamos ver também a curva característica do receptor e as aplicações. E a gente vai ver que os dois, eles se complementam, ok? Então, vamos lá, olha só.
Vamos começar ali com o conceito de receptor, da mesma maneira que nós fizemos para geradores elétricos, tá? Então, pessoal, os receptores elétricos são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia, ok? Então, o receptor, ele pega a energia elétrica e transforma em outra modalidade de energia. O gerador pega outra modalidade de energia e transforma em elétrica. Então, o receptor, ele pega essa energia elétrica e vai transformar em outra modalidade, certo? Então, aqui na nossa figura, vocês podem ver, eu tenho a pilha, que é um tipo de gerador elétrico. Quem sabe qual é? Exatamente, químico, certo? E aqui nós temos, nesse caso, o receptor. Quem é o receptor? A lâmpada. E aqui nós temos o fio condutor, tá, pessoal? Então aqui, ó, o nosso gerador vai converter a energia química em energia elétrica, que vai ser necessária para acender a nossa lâmpada. E a lâmpada, como ela é um receptor, ela vai pegar essa energia elétrica e converter, nesse caso aqui, em energia luminosa. Entenderam a ideia? Ok, vamos continuar. O receptor não transforma energia elétrica exclusivamente em energia térmica, tá, pessoal? O calor é sempre uma fração de energia transformada por um receptor, ok? Então, nesse caso aqui, por exemplo, a lâmpada incandescente. O que vai acontecer com a lâmpada incandescente? Eu tenho um gerador químico, que é a pilha, no caso, ok? Vem aqui comigo, olha só. Eu tenho o gerador químico, que no caso é a pilha, tá bom? Aqui vai acontecer... Eu vou ter energia química, energia elétrica. Opa, tá ali a lâmpada no receptor. Ela vai pegar essa energia elétrica e vai converter em energia luminosa, que no caso para ter a iluminação do ambiente, e parte dessa energia vai ser perdida em forma de calor, que no caso a gente fala que é energia dissipada. A finalidade do receptor não é dissipar toda a energia em forma de calor, tá? Mas ele vai ter sim uma pequena fração dessa energia dissipada na forma de calor. Entenderam, pessoal, a ideia? Ok, vamos continuar, olha só. E aqui, pessoal, depois da definição, da mesma forma que nós vimos a curva do gerador, a gente também vai ver de um receptor, tá bom? Olha só. A energia disponível para o receptor resulta da passagem da corrente elétrica, ok? Então, a energia lá que eu vou ter no receptor para ser aproveitada, ele vem da passagem da corrente elétrica, ok? O trabalho realizado pelos portadores de carga que constituem a corrente elétrica fornece energia para o funcionamento do equipamento, ok? A diferença de potencial elétrico, DDP, nos terminais do aparelho é menor que a tensão nominal do gerador elétrico. Nós vimos isso, pessoal, pelo aquele exemplo da lâmpada. Quem lembra do exemplo da lâmpada, né? Nós tínhamos os dados nominais, ok? Ou seja, para essa lâmpada emitir o seu brilho máximo, ela tinha que ser alimentada por 1,5 volts. No caso, a lâmpada é o receptor e ela foi associada a um gerador. Como o gerador tem uma resistência interna, o que aconteceu? Nós fizemos alguns cálculos e nós vimos que a tensão nos terminais do gerador era 1 volt e a lâmpada 1,5, certo? Então, nós vimos que o que ia implicar que a lâmpada não ia ter uma intensidade máxima de brilho. Então, foi por isso que ele falou ali que geralmente a tensão nos terminais do gerador é menor, né? Entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então, ali, pessoal, como a gente falou, olha aqui, ó, a DDP nos terminais do aparelho é menor, ok? Que a tensão nominal do gerador elétrico. E isso se deve à conversão de energia elétrica em outra modalidade de energia, ok? E quem faz isso aqui é o receptor, tá bom? Bom, pessoal, vamos ver o esquema de um receptor? Já que o gerador elétrico tem um esquema para chamar de seu, tá? O receptor também vai ter um esquema. Então, eu centralizei aqui o receptor. Tá aqui energia elétrica. O que o receptor faz?
ele converte a energia elétrica em outro tipo de energia. Então tá aqui, ó. Tá vindo energia elétrica, receptor, ok? Nós vimos que a lâmpada é um exemplo de receptor, nós vamos ver outros exemplos também, tá? Tá aqui o que vai acontecer. Primeira setinha, nós vamos ter uma energia dissipada. O que é energia dissipada? É energia que se vai aí em forma de calor, certo? Qual é o outro lado? Está aí, pessoal, energia não elétrica. E é justamente aí o esquema de um receptor. Ele pega energia elétrica e converte em outra forma de energia, tá? Então, no caso da lâmpada, energia luminosa, e também aqui, ó, nós temos uma energia dissipada, né? Quem já pegou uma lâmpada incandescente, ela aquece bastante. Então, muito dessa energia elétrica aí é perdida. A gente fala perdida porque a energia dissipada, que é em forma de calor, não serve para iluminar o ambiente, né, pessoal? Por isso que a gente fala que é energia perdida, ok? Então, tá aí o nosso esquema. Bom, receptores, tá? Continuando aqui, eu coloquei um circuitozinho aqui, pessoal, para a gente analisar, tá? Analisando o circuito elétrico, o movimento da corrente externa não é espontâneo, tá? E por esse motivo, a tensão nos terminais do receptor é denominado força contra-eletromotriz, tá? Ou F100. É bem parecido com força eletromotriz. Só que nesse caso, o que está acontecendo aqui, pessoal? Tá? Aqui eu tenho que o movimento da corrente não é espontâneo. Se esse movimento da corrente não é espontâneo, o que eu vou medir ali no receptor, ao contrário do gerador? Uma força contra-eletromotriz. Aí, para diferenciar, o que a gente vai fazer com Epson, que é a letrinha que representa, colocar uma ruguinha, né? Vamos colocar aqui um sinalzinho, como vocês podem observar ali, olha só. Então, para a gente representar ali, ó, tá aqui, né? Ok? Então, quando vocês verem aí o Epson com essa vírgulazinha ali em cima, né? Com esse sinalzinho ali, é força contra-eletromotriz, justamente pelo movimento da corrente externa não ser espontâneo, tá? Diferentemente do circuito elétrico externo, na parte interna dos receptores, o movimento das cargas é espontâneo, ok? Realizando assim um trabalho positivo, tá, pessoal? Então vamos fazer aqui um esclarecimento, tá? O movimento da corrente externa não é espontâneo. Então eu vou ter aqui, ó, a tensão nos terminais do receptor é força contra-eletromotriz, tá? Isso nos terminais do receptor. Lá nos terminais do gerador é força eletromotriz. Nós vimos que é positivo, tá bom? Aqui, já que o movimento da corrente externa não é espontâneo, a gente vai ter uma força contra-eletromotriz, que é a medida da tensão nos terminais, nesse caso do receptor, tá? Mas aqui também, ó, o que vai acontecer? Na parte interna desses receptores, o movimento das cargas é o que? Espontâneo. Então, nesse caso, eu vou ter trabalho positivo, tá bom? Aí a gente já começa a ver também as diferenças de receptores e geradores, tá? Então, o que vai acontecer a partir disso, pessoal? Aqui nós temos novamente o nosso esquema, tá? E nos circuitos elétricos, os elétrons se deslocam do polo negativo para o polo positivo. Ok? Elétrons, tá, pessoal? Os elétrons, que são os portadores de carga negativo, eles vão aí do polo negativo para o positivo. Já as cargas elétricas, ué, professora, como assim? Gente, a carga elétrica, nesse caso, é a corrente, tá? A corrente elétrica. Se deslocam no sentido contrário, ok? Com o intuito de garantir esse fluxo elétrico, no interior dos geradores há uma movimentação no sentido oposto, de forma não espontânea, com gasto de energia, ok? Como, galerinha, olha só, como há consumo de energia para a realização de trabalho, para esse movimento, chamamos de força eletromotriz ou FEM, a tensão das placas do gerador. Então, aqui eu falei do gerador também, para a gente fazer essa diferenciação, tá? Então aqui, ó,
falou do gerador, ok? E aqui, aqui do receptor e aqui do gerador, só para a gente fazer uma diferenciação, tá bom? Então tá aqui a corrente, ó. Lembrando que a corrente aqui, no caso, é a carga elétrica, ok? Ela vai aqui do positivo para o negativo e o elétron vai do negativo para o positivo, tá bom? Então, o que nós podemos dizer com isso? Podemos dizer que os receptores consomem energia elétrica para realizar um certo tipo de trabalho, tá? Então, o receptor, pessoal, ele vai consumir energia elétrica para realizar trabalho, tá bom? A razão entre o trabalho realizado e a quantidade de carga elétrica consumida pelo receptor é definido como força eletromotriz do receptor, tá? Ou aqui, ó, contra eletromotriz, tá? Que eu falei para vocês, força eletromotriz aqui dessa forma, eu estou falando de gerador. Para diferenciar do receptor, a gente faz isso daqui, ok? Então aqui, como o receptor ele consome energia para realizar trabalho, então tá aqui, ó, o trabalho realizado sobre a quantidade de carga elétrica consumido pelo receptor. Porque o receptor ele vai consumir a carga elétrica, né, pessoal? Então, se eu quero achar a força eletromotriz ou contra eletromotriz do receptor, primeiro aqui, uma primeira definição é dividir o trabalho pela quantidade de carga aí consumida pelo receptor. Então aqui, ó, outro esquema, eu tenho aqui o gerador, ok? Tá aqui a corrente, ó, corrente, né, elétrica, que é a carga elétrica, tá aqui ela se deslocando do positivo para o negativo, está aqui o nosso receptor, ok? Por sua vez, esse receptor aqui, ele vai consumir a energia elétrica aqui para realizar o trabalho, que nesse caso aqui, por exemplo, é rotacionar, ok? E dessa forma também ele vai consumir uma quantidade de carga elétrica, e se eu fizer a razão entre essas duas grandezas aqui, eu vou ter a força eletromotriz no receptor, tá, pessoal? É a primeira definição que nós temos, ok? Bom, vamos falar da tensão nominal do receptor. No gerador, como está escrito aqui, vocês podem observar, a tensão nominal do gerador é a diferença de potencial total, DDP, tá? Disponível para o receptor. Professora, como assim? Não entendi, não entendi. Vamos lá, pessoal. O gerador, ele vai pegar a energia elétrica lá e vai converter em outra forma de energia, certo? O receptor, vocês viram nas figuras que eu coloquei anteriormente, o receptor, ele vai estar ligado a um gerador, certo? Ou seja, o receptor, sem o gerador, ele não funciona. Eu vou pegar uma lâmpada, imagine aqui, ó, estou com uma lâmpada na mão. E aí, pessoal, o que eu vou ter que fazer para eu obter o brilho dessa lâmpada aqui, né? Eu vou ter que ligar ela a uma tensão. Eu posso ligar o quê? A um gerador elétrico, certo? O que esse receptor vai fazer aqui? Ele vai pegar a energia elétrica e vai converter em outra forma de energia, certo? Vamos continuar ali, olha só. Então, todo o aparelho receptor apresenta uma resistência própria, denominada de resistência interna. O gerador também tem isso, né, pessoal? O gerador ele também tem uma resistência interna que nós chamamos de Rzinho, né? Então, aqui a nossa resistência interna, o receptor ele também tem, ok? Que a gente também vai chamar de Rzinho. Lá no gerador, como eu falei para vocês, a DDP, né? Ela vai estar disponível para o receptor, ok? E aqui, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Olha só, todo aparelho receptor apresenta uma resistência própria, como eu falei para vocês, denominada de resistência interna, que acaba por diminuir a DDP total, ok? Então, aquela DDP que nós achamos de 1 volt, lá naquele exemplo, ela é devido também à resistência interna do receptor, tá? Então, pessoal, a DDP útil é aquela efetivamente utilizada pelo aparelho na conversão da energia elétrica em outra forma de energia, tá bom? Assim, podemos escrever que a DDP total é a soma da DDP dissipada
pela resistência interna e a DDP útil. Então, vocês podem perceber aqui, ó, eu tenho basicamente a equação bem parecida com a equação do gerador. Deixa eu pegar a canetinha aqui, ó, do gerador, U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. E aqui embaixo, por sua vez, nós temos de quem, pessoal? Nós temos do receptor, ok? Então, a DDP útil, que vai ser utilizada pelo aparelho, vai ser o que nesse caso aqui? Vai ser a soma da dissipada mais a DDP útil, ok? Que dá a resistência interna aqui, ó. Resistência interna, corrente e força contra a eletromotriz, ok? Aí você vai imaginar o seguinte, lá a curva característica do gerador, nós vimos que por aquele menos, né, que tem ali U é igual a eletromotriz menos Rzinho vezes I. Nós vimos que I ali é em função do U, é uma função de primeiro grau, certo? E nós vimos que é uma reta decrescente. Deixa eu tentar fazer com o braço aqui, ó, né? Uma reta aqui decrescente, certo? Então, pessoal, vocês viram ali que do receptor é o que? Positivo. Continua sendo uma função de primeiro grau. U em função do I. O I lá, o grau dele é 1. Então, é uma função de primeiro grau, certo? Mas é o que? Positivo. Opa, se é positivo, vai continuar sendo uma reta, mas nesse caso vai ser o quê? Crescente, exatamente, né? Vocês pensaram crescente, tá certo, vai ser uma reta crescente, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, entendido isso? Vamos continuar, olha só. Então ali, pessoal, temos um desenhozinho, olha aqui para representar. Então tá aqui, ó, nós temos os terminais aqui, a força contra a eletromotriz aqui, bonitinha, tá aqui a resistência interna, ok? Entendido isso? E aqui a nossa equação para representar o U é a DDP total oferecida pelo gerador, opa, receptor, né, nesse caso aqui, ok? Receptor, tá? Aqui nós temos, ó, nesse caso aqui, é a DDP útil efetivamente utilizada pelo aparelho receptor, tá, pessoal? Essa tensão é denominada de força contra eletromotriz, tá bom? Deixa eu só colocar aqui. Opa, essa minha letra tá... Espera aí. Tá bom, é receptor, tá? Não tá tão bonitinho, mas receptor, ok? Aqui nós temos aqui a DDP dissipada pela resistência interna, tá, pessoal? Então está aí a denominação da nossa equação. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu só arrumar aqui direito. Espera aí que eu quero arrumar isso aqui. Pronto, para todo mundo ver. Tá aí, ok? Então vocês podem ver, ela é parecida com a do gerador, tá? Mas nesse caso aqui, essa aqui nesse caso é a DDP útil, que vai ser efetivamente utilizada pelo aparelho, tá? Para converter aí, para fazer a sua função que tem que fazer. No caso é a lâmpada, né? No caso é a lâmpada aqui, ela seria a questão do brilho. E esse lado aqui seria a DDP dissipada pela resistência. É aquela parte que eu vou ter a energia térmica, tá bom? E aqui, pessoal, olha só, como eu tinha falado para vocês, na equação do gerador, a força contra a eletromotriz e a resistência interna do receptor são constantes, tá? Deixa eu colocar aqui de novo a equação. Tá aqui a DDP útil efetivamente utilizada pelo receptor. Tá aqui a parte da DDP dissipada, certo? Aqui o que nós temos? O que é constante nesse caso? É a força contra a eletromotriz, isso aqui é constante, isso aqui também é constante. Logo, as partes variáveis é essa DDP total e a nossa corrente. E tem que ser, né, pessoal? Porque a nossa tensão aqui, ó, tá em função da corrente, ok? E aqui, ó, nós temos expoente 1 e, como eu tinha falado para vocês, uma função de primeiro grau, tá? E como esse termo aqui, ó,
está somando, nós temos aqui uma reta crescente. Enquanto, deixa eu colocar aqui do ladinho. Enquanto a do gerador, deixa eu colocar aqui, enquanto a do gerador tem esse comportamento aqui, ó, essa aqui é do receptor. Então, vocês podem ver a diferença, tá, pessoal? Do gerador é uma reta decrescente inclinada para baixo e a do receptor é uma reta crescente, ou seja, inclinada para cima, tá bom? São retas porque ambos são funções de primeiro grau, tá bom? Entendido isso? Fechou? Aqui só para a gente representar, espero que tenha ficado claro para vocês isso daí, ok? Bom, jovens, continuando, vamos aqui para um exemplo para explicar melhor o que nós estávamos conversando. Deixa eu mudar minha cor de canetinha, colocar esse azul aqui. Pronto. A figura representa um circuito no qual o gerador é de corrente contínua, tá bom? Então, nós temos aqui um geradorzinho de corrente contínua, ok? Tá aqui em cima, ó. Identifique o gerador e o receptor presentes. Então, tá aí uma figura. Ele está pedindo para a gente identificar quem é o receptor e quem é o gerador, tá bom? Na letra B, está pedindo para determinar a intensidade da corrente que atravessa o circuito, ok? Na letra C, calcule a DDP entre os terminais do gerador. E na letra D, para a gente calcular a DDP entre os terminais do receptor, tá? Então, eu tenho DDP aqui, pessoal, entre os terminais do gerador e eu também tenho DDP entre os terminais do receptor, ok? Então, vamos lá primeiro aqui. Vamos identificar primeiro quem é o gerador e quem é o receptor. Vamos lá, pessoal. O gerador, ele converte a energia em energia elétrica, certo? Então, aqui, ó, nesse circuito, identificamos o gerador como elemento cuja AFEN é maior, tá? Então, para você identificar o gerador, você vai pelo valor da força eletromotriz. Nesse caso, no gerador, a força eletromotriz é maior do que a força contra-eletromotriz do receptor. Entendido isso? Então, aqui, deixa eu só trocar aqui. Ó, nesse caso aqui, a FEM é maior que a força contra-eletromotriz, certo? Ambas são medidas em volts. Então, vamos procurar aqui. Nós temos 24 volts e nós temos 6 volts. Quem é maior? 24. Então, ali é o gerador. Entendido isso? Então, nós vamos ter ali, ó, o gerador com a força eletromotriz 24 e o receptor com a força contra-eletromotriz de 6 volts. Então, identificamos quem é quem. Deixa eu só apagar aqui. Aqui só para a gente circular, ó. Então, tá aqui um gerador. Ok? É só lembrar dessa relação, pessoal. Força eletromotriz maior que força contra-eletromotriz. Entendido isso? Aí aqui nós temos as resistências também, tá bom? Aqui, pessoal, na letra B... Professora, a letra A acabou? Acabou, gente. A letra A era só para identificar, ok? É só pegar o valor da força eletromotriz. Maior é gerador, menor é receptor. Entendido isso? Na letra B, determine a intensidade da corrente que atravessa o circuito. Professora, de onde é que veio essa equação ali? Pessoal, vamos lá. Esse 24 aqui, ó, como vocês podem ver, é do gerador, certo? É do gerador, tá aqui, ó. Esse 6 aqui, vocês podem perceber que ele vem de onde, ó? Da força contra-eletromotriz. Então, vamos colocando aqui, ó. Opa, deixa eu trocar essa caneta. Colocar a caneta mais forte para nós aqui. Pronto. Então, aqui nós temos esse. Nesse caso aqui, nós estamos fazendo uma união das duas equações, ó. 2 mais 1 mais 3. Quem é esses ali? São justamente, pessoal, olha só, as resistências, né? Então, tá aqui, ó, uma resistência, resistência
resistência, ok? Aqui nós estamos justamente somando essas resistências. Lembra da nossa aula de associação de resistores, quando a gente associa em série, que soma? Então, é exatamente o que nós estamos fazendo, tá? Aplicando a lei das malhas, que diz a soma algébrica da DDP em um percurso fechado é nula, ok? Ó, então tá aqui o que eu vou fazer. A fênix do gerador mais a fênix do receptor mais a tensão é nula, tá? Nesse caso ali, o que nós vamos ter, ó? Tá aí, pessoal, que é o que nós estávamos, deixa eu colocar aqui. Ok? Tá? Professor, é bem parecido com o que nós estamos associando. É, pessoal, então nesse caso aqui, quando eu tenho gerador e receptor com seus valores ligados, ó, força eletromotriz é igual a força contra eletromotriz mais a resistência equivalente do circuito vezes a corrente que atravessa esse circuito, ok? Então ali, olha só, deixa eu apagar aqui para vocês verem. Nós vamos ter 24 igual a 6 mais a soma das resistências vezes a corrente. Por sua vez, o que nós vamos ter aqui? Olha só. Olha aí. Nós vamos ter aqui, ó, multiplicado. Passou dividindo ali. A corrente que ele está querendo aí que atravessa o circuito vale quanto? 3 amperes, tá, pessoal? Então tá aí a nossa corrente que vale 3 amperes, ok? O Vitor está apontando aí na telinha para vocês. Continuando aqui, na letra C, ele quer para a gente calcular a DDP entre os terminais do gerador, tá, pessoal? Então, primeiro do gerador. O gerador, como nós vimos, é esse aqui. Então, vamos calcular a DDP entre esses terminais aí, ok? Para isso, eu vou usar a equação do gerador. Tá aqui, ó, a DDP nos terminais é igual a força eletromotriz, resistência interna e a corrente que atravessa esse circuito. Bom, a eletromotriz 24, a resistência interna aqui 2, a corrente nós calculamos 3. Então, nesse caso aqui, olha só, nós vamos ver que a DDP entre os terminais do gerador é quanto? É 24. Então, a DDP aqui, ó, entre os terminais desse gerador aqui, o nosso U é igual a 18. Eita, ficou muito riscado. Então, vamos lá, para ficar melhor. Então, tá aqui, ó. Certo? E na letra D, a gente quer a dos terminais do receptor. Nós vimos que, diferente do gerador, o que nós vamos ter aqui do receptor, ela vai ser maior, né, pessoal? Porque ela é a força contra-eletromotriz, que é ali a tensão efetivamente utilizada, mais a tensão ali da parte que é dissipada, que é resistência interna vezes a corrente. Então, ali eu vou ficar com quanto? Ó, 6 mais, nesse caso ali, ó, eu vou ter o mais, que é o positivo. Eu vou pegar aqui, ó, 1 da resistência interna, 1 aqui, ó, do 3 da corrente, e eu vou somar, né? Então, aqui, ó, mais e aqui menos, sinal maior, sinalzinho menor ali, né? Então, eu vou ter quanto? 9 volts. Então, aqui, ó. Certo? U igual a 9 volts, ok? Deixa eu apagar e deixar apenas... Pronto. Aqui, canetinha. Então, aqui só para representar... Opa. G. E aqui, R. Pronto, pessoal, tá aí. Ok? Entendido? Ó, para calcular a tensão entre os terminais, gerador, tu utiliza a equação do gerador e receptor do receptor. Ok? E para identificar... O valor maior é sempre da força eletromotriz e o valor menor, nesse caso aqui, é da força contra-eletromotriz, ok? E para calcular a corrente, como nós vimos no slide anterior, é só a gente fazer a associação da força eletromotriz, força contra-eletromotriz,
fazer a resistência equivalente do circuito e multiplicar pela corrente, ok? Bom, pessoal, nós temos outro exemplo aqui e ele mostra um gráfico que representa a variação da DDP em relação à corrente I entre os terminais de um bipolo, ok? Determine o tipo de bipolo apresentado e as características desse bipolo. Então aqui nós podemos ver que esse gráfico é uma reta crescente para cima, né? Se a reta é crescente, então ela é para cima aqui. Logo isso aqui está trabalhando um receptor, tá? Então vamos aqui fazer a identificação, tá? Tá ali o gráfico, o tipo de bipolo apresentado. Bom, pessoal, a curva aqui característica é de um receptor. Então aqui nós podemos falar que estamos falando de um receptor, certo? Então esse cara aqui é um receptor. Pronto, identificando. Vamos ver as características dele. Para determinarmos as características de um receptor, precisamos o quê? Da sua força contra-eletromotriz e da sua resistência interna, que são os dois valores que estão na equação, ó. Força contra-eletromotriz, resistência interna, né, pessoal? Então vamos descobrir isso daí. Sabemos que quando o I, que é a corrente nula, o que vai acontecer com a tensão do receptor? É a própria força contra-eletromotriz, ok? Que nem nós fizemos lá para o gerador. Então, nesse caso aqui, quando o I é igual a zero, a força contra-eletromotriz é igual a 12, ok? Isso, ó, tá aqui, ó, zero. Quando isso aqui é zero, isso aqui vale 12. Quando esse for 6, esse aqui vale 30. Então, esse aqui 0, 12, ok? Então, tá ali a força contra-eletromotriz, 12 volts. Para determinarmos a resistência interna do receptor, nós vamos utilizar a nossa equação do receptor. Opa, que eu tinha escrito aqui em cima, só faltou um mais, tá? Então, aí, pessoal, vamos lá. Eu tenho 30, que é a nossa tensão, ok? Nós temos 12, deixa eu apagar aqui. Ó, U força contra-eletromotriz, ok? E aqui a nossa corrente, tá? Então, se nós formos substituir na equação, o que vai acontecer? Subtrai ali, passa dividindo, e nós vamos achar essa resistência de 3 ohms, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó, tá aqui. Esse é o valor de U, esse aqui é o valor da FEM, esse aqui é a corrente que atravessa o circuito e esse aqui é o nosso Rzinho, tá? Que é a resistência interna desse receptor aí que vale 3 ohms. Então, nós achamos basicamente todos os dados do nosso bipolo, ok? Então, esse bipolo, ele é um receptor, ele é um receptor por causa da característica, tá bom, pessoal? Aí, como é que você caracteriza mais? É só você ir lá no gráfico. O primeiro número é a tensão, aqui é a força contra-eletromotriz, aqui é a corrente. Aí, jogando ali na nossa equação, a gente acha o dado que estava faltando, que é a resistência interna, ok? Caracterizamos, tá? Vamos continuar, olha só. Então, ali eu tenho algumas aplicações dos receptores. Eles são equipamentos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia, como eu falei para vocês. Então, pessoal, a gente tem inúmeras aplicações no nosso dia a dia. Olha aí, ó, geladeira, liquidificador, tá bom? Então, os nossos eletrodomésticos basicamente são receptores, ok? Em nosso cotidiano, a gente está cercado por vários equipamentos que são classificados como receptores. A lâmpada lá foi o primeiro exemplo. Geladeira, liquidificador. Temos mais aqui, olha só, som, vídeo, computadores, câmera, como vocês podem ver aqui, pessoal, impressora. Professor, então, de maneira geral, eu posso falar que os nossos equipamentos elétricos que estão em nossa casa, que utilizam energia elétrica, eles convertem essa energia elétrica em outra forma de energia e aqui eles funcionam para a nossa comodidade. Tá bom, pessoal? O que nós temos mais aqui? Um exemplozinho, olha só, para fechar aqui. Lá em 1820, o cientista dinamarquês Oersted, tá? Eu até falei dele para vocês,
não imaginava que, com uma singela experiência, descobriria um princípio físico fundamental para o funcionamento do motor elétrico, que possibilitou o surgimento e o desenvolvimento de um grande número de aparelhos elétricos, tá? Ele descobriu que com corrente elétrica eu gerava campo magnético, tá, pessoal? E isso foi uma das descobertas dele. Bateria, ventilador. Então, a descoberta de Oersted, ele fez aí, pessoal, ele não sabia, mas ia originar várias outras coisas, ok? Que nós utilizamos aí no nosso dia a dia, como vocês podem ver aí, tá bom? Ele falou que, acerca do assunto tratado no texto, resolva a seguinte situação. Eu tenho um motor elétrico de resistência interna de 2 ohms. Ele está ligado a uma DDP de 100 volts. E ele é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Está pedindo aqui, está dizendo no caso, que a força contra-eletromotriz do motor e a potência total vão ser quanto, pessoal? Então vamos lá, eu quero a força contra-eletromotriz e a potência, ok? Nesse caso aqui, olha só, usando a equação do gerador, eu vou ali pegar a tensão que ele está ligado, a resistência à corrente, vou ali passar, ó, subtraindo e vou achar a força contra-eletromotriz de 90 volts. Então aqui nós temos duas alternativas. Para achar a potência, o que a gente faz? É só multiplicar a tensão vezes a corrente, que é o nosso pio. Então ali, ó, nós vamos ter quanto? 500 volts. E nós vamos ficar com a letra C de certo. Entendido isso, pessoal? Então ali nós vemos um exemplo de como a gente pode fazer um problema e calcular, né, essa força contra-eletromotriz e também uma potência, ok? Pessoal, olha só, fiquem comigo que na próxima aula tem revisão de conteúdo e também tem resolução de exercícios, tá bom? Tchau, tchau, até mais!